Oi! Vamos para mais um vídeo? Vamos lá. Hoje nós vamos falar da ressurreição de Lázaro. Está em João capítulo 11. Então eu vou ler aqui para vocês. A ressurreição de Lázaro. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e a sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com óleo perfumado e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. Isso é uma outra passagem, se vocês não conhecem, logo eu vou ter oportunidade de ler aqui para vocês, tá? Só é uma referência da mulher, da passagem que estava falando, estou explicando que era ela. Enxugar os pés com os seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era o seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A essas palavras, disse-lhe Jesus: Esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta, Maria, a sua irmã Lázaro. Eles eram amigos de infância, gente. Eles cresceram juntos no mesmo bairro. Mas embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disse aos seus discípulos: Voltaremos para a Judéia. Mestre, responderam eles, há pouco os judeus queriam te apedrejar, e voltas para lá? Jesus respondeu: Não são as 12 horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque lhe falta a luz. Depois dessas palavras ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disse-lhe os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, há de sarar. Jesus, entretanto, falava da sua morte, mas eles pensavam que falava do sono como um tal. Então Jesus lhe declarou abertamente: Lázaro morreu. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, para que creias, mas vamos a ele. A isso Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: Vamos também nós, para morrermos com ele. A chegada de Jesus já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo a Marta e a Maria para lhes apresentar condolências pela morte de seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus e saiu ao encontro. Maria, porém, estava sentada na casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Olha que fé, gente. O irmão dela estava morto há 4 dias e ela falou isso para o Senhor. Olha como a gente hoje sabe quem é Jesus, mas na época ela foi uma das poucas que aceitou ele como Messias e que reconheceu os sinais nele. Então, assim, que fé, eu fico pensando, que fé. Porque hoje pra gente é mais fácil. Jesus já morreu, já ressuscitou. São 2000 anos de histórias, muita gente, muitas testemunhas oculares que veio contando essa história para nós. Mas e na época ele estava vivo? Tipo, e para saber tudo isso, tinha que ser muito observador, tinha que ser muito conhecedor da lei. Na época não tinha Bíblia, mas vamos dizer, das leis, do caderno, onde estava escrito lá todas as profecias sobre a vinda de Jesus. Ela tinha que ser muito conhecedora para ela entender os sinais, ver os sinais e reconhecer ele. Então isso eu fico muito admirada. Ela disse: Senhor, se tivesse estado aqui. E ela falou para ele que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: Sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crê nisto? Ela respondeu:
Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. A essas palavras ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho: O mestre está aí e te chama. Apenas ela o ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele, pois Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava ainda naquele lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com ela em casa, em visita de pêsames, ao verem Maria levantar-se depressa e sair, seguiram-na, crendo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se em seus pés e disse-lhe: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido. Isso também mexe comigo, porque poucas passagens demonstram que Jesus chorava. E isso me traz também uma outra informação, que é nem o melhor amigo de Jesus, eu não sei se posso dizer se ainda ele era o melhor amigo ou não, mas o amigo de infância de Jesus foi poupado da morte, foi poupado da doença. Então eu fico pensando, quem somos nós? Às vezes a gente fala, mas eu faço tudo certo, eu vou na igreja, eu vou na missa, eu vou no culto, eu sou uma pessoa de Deus, eu tenho tanta fé e as coisas acontecem comigo, não é justo. E aí eu fico pensando, nem o amigo de infância que cresceu com Jesus, as irmãs dele que cresceram com Jesus, as mães, a Maria, mãe de Jesus, e a outra mãe das crianças, mãe de Lázaro, que eu não me recordo o nome, não sei, né? Se tem o nome aqui na Bíblia, eu não tenho esse conhecimento. Elas eram vizinhas, elas eram amigas. Eles não foram poupados, mesmo sabendo quem era Jesus, mesmo Marta reconhecendo que Jesus era o Messias, ela não foi poupada da dor de perder o irmão. Então quem somos nós? E aqui eu fico emocionada que Jesus fica comovido e ele chora, porque o lado humano dele, né? Ele veio viver essa experiência, embora ele é Deus, ele faz parte da nossa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele era humano, ele nasceu de Maria, né? E ele teve que viver essa experiência carnal. E as emoções fazem parte da nossa vida. Então, por isso que às vezes eu converso, eu falo, chora. Por que fica segurando o choro? Por que fica segurando a mágoa? Por que fica segurando as coisas? Até Jesus se entregou ao sentimento naquele momento. Por que ele ia evitar? Por quê? Qual o motivo dele segurar o choro? Ele é Deus, ele não chora. Ele era carnal, ele era um homem Deus, e ele chorou. Então, quando você estiver triste, quando doer, chora. Não fica fazendo força para não chorar. E não estou falando só na frente das pessoas, eu estou falando no chuveiro, estou falando no seu quarto, estou falando quando você está a sós. Está doendo alguma palavra, está doendo alguma ação de alguém? Chora, desabafa, alivia esse sentimento. Foi o que Jesus fez aqui, ó. Vamos continuar. Jesus ficou intensamente comovido em espírito e, sob o impulso de profunda emoção, perguntou: Onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, vinde ver. Jesus pôs-se a chorar. Observaram por isso os judeus. Vede como ele o amava, porque ele estava chorando. As pessoas em volta falaram isso. E aí o que eu tenho te dito, eu disse aqui antes um pouquinho, nenhum amigo de infância de Jesus foi poupado, e ele o amava. As pessoas viram isso e falaram. Não foi Jesus que disse, veja como eu o amava. As pessoas, pela comoção de Jesus, falaram isso. Vede como ele o amava. E mesmo assim não foi poupado. Então para às vezes de falar, Jesus não me poupou disso, meu Deus, aconteceu tal coisa, mas eu fiz tudo certo. As coisas vão acontecer, as circunstâncias da vida vão acontecer. Principalmente a gente sofrer por alguma maldade, sofrer por alguma injustiça, sofrer pela morte, porque isso faz parte do nosso mundo terreno. Não tem como Deus evitar tudo, não tem como Jesus evitar tudo. O que a gente pode fazer foi como Marta e Maria fizeram, foi pedir socorro para Jesus, pedir alguma ajuda para Jesus para solucionar de alguma forma. É só o que nos resta, porque não tem como impedir os sofrimentos desse mundo, já que a gente está aqui. Vede como ele o amava. Continuando aqui, né? Mas alguns lhe disseram, não podia ele, que abriu os olhos do cego de nascença, fazer com que este não morresse? Aí começa as pessoas falarem, né?
Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: não te disseste eu, se credes, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças, porque me ouviste. Eu sei bem que sempre me ouves, mas falo assim por causa do vosso povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados em faixas. Isso significa que ele estava amarrado. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas, e o rosto coberto por um sudário, um pano no rosto. Ordenou então Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então Jesus teve que dar essa ordem também, para ele conseguir levantar, porque a hora que Jesus gritou ele: Lázaro, vem para fora, ele podia ter gritado lá de dentro: mas eu estou amarrado. Eu até vi um padre falando esse sermão. Estou meio que copiando para que você entenda. Seria uma desculpa de Lázaro: mas eu estou amarrado. Mas também não seria uma desculpa, porque seria verdade, ele estava amarrado, né? Era a forma que embalsamavam ali os corpos antigamente, era da cultura deles. Mas ele tentou. Jesus, não sei se ele viu, ele sentiu, ele era Deus, enfim. Ele tentou. Ele não deu desculpa. E aí Jesus, acho que ao perceber, ordenou: desligai-o e deixai-o ir. E aí Lázaro saiu. Lázaro saiu para fora e ressuscitou. E aí foi a ressurreição dele. Então, em apenas uma passagem de 44 versículos, que é um vídeo muito rápido, estamos aqui em 12 minutos. Olha quanto aprendizado, gente, de verdade. Se vocês quiserem, releiam vocês a passagem. Está em João, capítulo 11. E tirem suas próprias conclusões, façam um estudo, pede para Deus mostrar para vocês alguma coisa a mais que faltou falar aqui. Mas isso foi o que eu queria dizer para vocês nesse dia, neste ano, sobre essa passagem. Essa passagem ela foi agora da missa de domingo que eu fui agora, que nós estamos perto da Quaresma, nessa data de hoje, né? E era o que eu queria trazer para vocês hoje, tá bom? Até mais, tchau, tchau!